A gente agora no Show da Notícia vai falar de um assunto que causa muita dor de cabeça aos pais, as doenças típicas de inverno que afetam principalmente as crianças nesse período. Sobre esse assunto eu vou conversar com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, que é pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Linha. Boa tarde a todos os ouvintes. E antes da gente iniciar já a nossa entrevista, se você já tiver alguma dúvida, pode escrever para lilian.ribeiro@cbn.com.br. Doutor Silvio, queria que a gente começasse, se eu puder explicar um pouquinho para a gente, a diferença entre gripe e resfriado. Os sintomas são diferentes, como é que funciona? Normalmente a gripe é um tipo do vírus, mas está na moda agora o influenza, graças ao H1N1. E o influenza é o vírus mais comum da gripe. Ela é epidêmica, ocorre em epidemias e são vírus que produzem todos aqueles sintomas: febre alta, quando acomete só a via superior, dor de garganta, congestão nasal, coriza, etc. Já o resfriado é mais simples, às vezes são vírus mais fracos, às vezes nem é por vírus, é a própria reação do próprio organismo, a temperatura, a poluição, essas coisas. É só uma coriza discreta, um pouco de tosse, sem febre e que evolui benignamente, sem nenhuma complicação. Então a febre é um diferencial entre gripe e resfriado e a intensidade desses sintomas também? Exatamente, é a febre e a intensidade dos outros sintomas. E como que pode-se evitar o contágio desse tipo de doenças em locais de concentração, doutor? Metrô, shoppings, né? Ou mesmo no caso das crianças, já que a gente está falando especificamente de crianças, dentro da própria escola, como é que funciona? Eu costumo dizer que são uma forminha mnemônica que a gente tem, que são 11 as formas de contaminação da gripe. Os 10 dedos da mão e a boca, o orofaringe. Então é muito fácil decorar. Então, evitar contato próximo de boca a boca, de que as pessoas com contato de menos de 2 metros, mais próximo, metrô, shopping center em horário de pico, esses lugares, e lavar bem as mãos. Vai andar de ônibus, desce o ônibus, lava as mãos. Não levar a mão que esteve em contato provavelmente com o vírus, porque nessa época tem muito, a boca ou aos olhos ou ao nariz, sem antes lavá-la. Antes das refeições, obviamente, que sempre que tiver com a mão próxima à boca, lavá-la antes, e é a regrinha, 11 formas de contaminação. Você mantendo a boca longe de uma pessoa contaminada e lavando as mãos com frequência, você quase seguramente não vai adquirir a virose. O problema para os pais é convencer as crianças a lavarem sempre as mãos, né, doutor? Exatamente, isso é um problema, aí é cultural, por imitação eles acabam fazendo. A gente tem que fazer para dar o exemplo. Doutor, a gente também escuta muito falar sobre o ar-condicionado. Ele é realmente um vilão dessas doenças típicas de inverno? Não diretamente, mas é sim um vilão. Nessa época de outono e inverno, o que ocorre é que o ar fica mais seco, mais poluído, porque por não chover não é lavado esse ar, então tem mais poluentes, principalmente em grandes capitais como a São Paulo e Rio. Ele tem um teor de poluentes muito maior, e nesses poluentes tem também bactérias e vírus. E então o ar-condicionado ressecando o ambiente, ele vai aumentar ainda mais essa possibilidade de se contaminar por um vírus. Além disso, ele também pode conter fungos, são um tipo de mofo, né, que fica no ar-condicionado, permanece lá e ele é julgado para as nossas narinas, digamos assim, provocando uma reação alérgica que vai diminuir a imunidade porque o nosso nariz tem a função de resfriar, umidificar e limpar o ar. Então ele não conseguindo essa umidificação boa, ele vai sofrer, a mucosa nasal vai ficar mais sofrida e permitindo mais facilmente o que cresçam os vírus. Ele não é o vilão, mas ajuda os vilões das doenças. Exatamente, é um auxiliar dos vilões. Doutor Silvio, há muitas gerações já que os pais falam para os filhos, eu já ouvi isso muitas vezes, imagino que talvez o senhor também, que tomar gelado e andar descalço faz mal, ou então piora a gripe, os resfriados. Os filhos têm motivo para obedecer aos pais nesse caso, doutor? Olha, é muito mito e um pouco de verdade. Na realidade, as diferenças grandes de temperatura, você tomar algo gelado com um corpo muito quente, então faria mais mal no verão do que no inverno. Porque no inverno o ar já está mais frio, a água gelada não vai ter tanta diferença com
os outros componentes, a temperatura dos outros componentes que têm contato com a gente. Então não seria propriamente assim. Mas é claro que qualquer exagero, qualquer radicalismo é sempre ruim. Então existe uma reação até quando você coloca o pé no chão, mesmo estando bem, ocorre um reflexo e dá um pouco de coriza. Uhum. E isso pode predispor realmente a crescimento de vírus ou até se resfriar. Mas assim, diretamente, cientificamente comprovado, não tem nada não. É mais preocupação de pai e mãe. É. Doutor, quem toma banho quente e sai de casa com vento gelado na rua pode ter problemas dessa ordem, por exemplo, do pé descalço também? É parecido com isso? É muito parecido, é o inverso, né? O outro está com o corpo quente e toma um gelado depois, aí também. Está com o corpo quente do banho e sai no vento, pode, essas diferenças duas pode baixar um pouquinho sua imunidade e permitir realmente que qualquer choque, assim como você corre demais um dia, você é um corredor que corre habitualmente 2, 3 quilômetros, um dia resolve correr 5, 6 quilômetros, abaixa a sua imunidade também. Então por isso que as coisas têm que ser feitas progressivamente. A gente deve evitar sempre o radicalismo, de estar numa situação muito quente para o frio ou vice-versa, ou de estar digamos assim, num comportamento corpóreo, com a capacidade de fazer alguma coisa e querer fazer uma coisa muito maior, e aqui todas essas diferenças muito grandes acabam provocando uma queda de imunidade no nosso organismo. Estou aqui conversando com o Dr. Silvio Renan Monteiro de Barros, ele que é pediatra da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando conosco sobre as doenças típicas de inverno que afetam e prejudicam principalmente as crianças nessa época. Doutor, quase todo mundo que começa a apresentar sintomas de gripe ou resfriado, ou aquela mãe que está vendo o filhinho resfriado, acaba correndo para a farmácia e volta com um monte de medicamentos para casa. Essa automedicação, mesmo que para um resfriado leve, tem algum risco, doutor? Tem, sim. Tem alguns riscos, sim. Os medicamentos antigripais, não só aqui no Brasil, não, nos Estados Unidos também, eles são liberados. Nos Estados Unidos já tem supermercado. Aqui vende, agora a Vigilância Sanitária está começando a regulamentar isso. Vende em balcões da farmácia gôndolas de autocompra, digamos assim. Só uma observação, aqui no Rio de Janeiro, aliás, está uma certa disputa, porque a Câmara decidiu que as pessoas vão poder comprar, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro, vão poder comprar esses medicamentos no balcão da farmácia, ter acesso direto, sem receita, e a Anvisa está tentando regulamentar essa situação, mas ainda existe, a gente encontra nas farmácias, em muitas farmácias no país, esses medicamentos à mão do cliente. Né? Aqui em São Paulo também está, a vigilância acho que está funcionando no Brasil inteiro com relação a isso, mas não está conseguindo muito sucesso não, talvez pelo lobby aí das indústrias que querem vender mais assim. Mas esse medicamento, basicamente, o medicamento antigripal, ele tem antitérmico, tipo paracetamol ou dipirona, ele tem um antistamínico, que é uma medicação antialérgica, mas que diminui a coriza, e tem a pseudoefedrina, que é uma medicação proibida até em antidoping de atletas, né? Que é uma medicação equivalente à adrenalina, que pode dar taquicardia, algumas reações maiores. Então, não é um remédio que deva tomar, principalmente em criança, que a gente não sabe a dosagem, você vai dar 5 ml para a criança, de repente aquela criança vai tomar só 1 ml, pode ter uma intoxicação grave. Então, deve-se evitar isso. Quem vende remédio em farmácia, normalmente é um balconista. Balconista de farmácia ontem trabalhou no açougue, anteontem era da padaria. Ele não tem condição de estabelecer qual é o melhor remédio, realmente não tem. Então, o ideal é fazer uma consulta médica. Hoje, praticamente, todo brasileiro tem acesso, ou através do seu plano de saúde, ou através do SUS, a uma consulta médica. Então, ele se consulta e o médico vai prescrever o melhor remédio.